paz, amados. Fala para o seu irmão, Deus desejou você. Estava falando para a Aninha aqui durante o louvor. Eu fico impressionada como Deus conduz todas as coisas de forma ao louvor e a palavra se encaixarem de forma perfeita. É muito bom, é muito lindo o que Deus faz. Deus desejou você. Quando Ele colocou os fundamentos da terra, Ele pensava em você. Quando Ele formou todas as coisas, Ele pensava em você. Quando Deus formou Adão, Ele pensava em você. Você crê nisso? É interessante, toda vez que nós vamos estudar o livro de Gênesis, essa pergunta surge. E talvez você já tenha feito essa pergunta na sua cabeça. Deus sabia que Adão ia cair em pecado? Sabia ou não? Algumas pessoas têm dúvida. Deus sabia ou não sabia? Sabia. Mas mesmo assim Ele criou Adão. Parece uma coisa assim meio estranha, não é? Pensa, se você sabe que o menino vai te dar trabalho, você vai falar assim, não, eu vou evitar. Né? Não vou fazer esse menino. Não é assim que a gente pensa? Mas Deus sabia que Adão ia cair em pecado. Deus sabia que Adão e Eva iam escolher outro caminho. Mesmo assim, Ele criou Adão e Eva. Por quê? Porque Ele pensou em você. Porque Ele desejou você. Porque Deus sabia que você, nesse exato dia, estaria pegando um caminho contrário ao caminho de Adão. Você estaria honrando ao Senhor, escolhendo obedecer ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, ao contrário do que Adão fez, ao contrário do que Eva fez. Então, é muito complicado nós parafrasearmos Deus, porque Deus é Deus. Toda vez que nós parafraseamos Deus, nós descemos Deus no nível humano. Mas nós podemos dizer que Deus desejou tanto ter comunhão com você, Ele desejou tanto ver você de mão levantada, ver você seguindo os passos de Jesus, que Ele falou assim, mesmo Adão caindo, mesmo o Joãozinho me dando trabalho, o Zezinho me dando trabalho, o Huguinho, o Luizinho, mas eu vou ter o Fabinho, eu vou ter a Marcele, eu vou ter o Luidinho, eu vou ter a Juliana, eu vou ter tantos filhos que me honram, que eu vou passar por isso, por amor. Tremendo, não é? Quando você para pensar nessa forma. Deus sonhou com cada um de nós, Deus sonhou, acho que a ovelhinha mais novinha dessa igreja é a filhinha da Juliana, não é isso? Alice. Deus sonhou com a Alice, lá na fundação do mundo, da Jaqueline. Deus sonhou com a Clarice. Deus sonhou com a pessoa mais idosa dessa igreja, não quero expor ninguém. Não vou expor a idade de ninguém, mas Deus sonhou desde o mais idoso até o mais novinho. Deus sonhou comigo, na flor da idade. Deus sonhou com você, exatamente como você é. No mundo hoje, nós somos 7 bilhões de seres vivos. Muita gente, né? Metade disso está na Índia. Estou brincando, 1 bilhão está na Índia. 7 bilhões de seres humanos. Mas quantas pessoas já passaram na Terra? Rafael? Para cada um vivo, dizem que há 29 mortos. Quantos, Rafael? Obrigada, Rafael. Meu secretário para assuntos matemáticos. Então, 203 bilhões de pessoas, 203, você falou? 203 bilhões de pessoas já passaram pela Terra. E Deus sonhou com cada uma delas. Deus desenhou a vida de cada uma delas.
Mas aí você imagina assim, o que levou Deus a sonhar conosco? Mesmo sabendo que muitos de nós não honraríamos o Senhor como deveríamos honrar. Teve um momento que Deus olhou para Jesus, e Jesus agradou tanto o Pai. E a comunhão de Jesus com Deus, o Espírito Santo, era tão perfeita. E Jesus era o filho que agradava tanto o Pai, que o Pai olhou e falou assim: eu quero milhões, bilhões igual a você. Então eu vou criar. Amém? E por isso Deus criou você. Porque Ele olhou para Jesus e desejou ter muitos filhos igual a Jesus. Vamos conferir isso na palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. É o texto mais central da palavra de Deus. Esse texto diz exatamente o propósito. Por que que Deus teve a ideia de criar você? Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, só para ficar marcado, fala para a pessoa que está do seu lado: Deus destinou você para ser igual a Jesus. O propósito de Deus para você, quando Ele te criou, era que você fosse igual a Jesus. Não tem outro propósito. A comunhão de Jesus com Deus, o Espírito Santo, a Trindade Santa, que são um, mas são três, é o único momento na língua portuguesa que você pode falar são um, e ao mesmo tempo são três. O Luiz está ali concordando comigo. Ele é professor de português, tá, gente? Mas é mesmo, é bom em português. É o único momento na língua portuguesa que você pode falar são um. É quando você fala de Deus, Jesus e Espírito Santo. Lindo, né? Muito tremendo. Então, em Gênesis 1, 26, diz que os três conversavam e Deus falou assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Que tremendo. Já pensou se você tivesse 4 patas e pelo e fosse feio igual o cachorrinho da Debbie? Mas não é. Deus criou você lindo. E você pode ter certeza, ainda que eu não te ache linda, a sua mãe acha. Você deve ficar satisfeito por isso. Amém? Mãe olha para aquela criancinha, né, assim. Ai, que coisa mais linda. Aí você não quer concordar, né? Você fala assim, amém. Né? Que assim seja. Mas Deus criou você, a imagem dele e a semelhança dele, porque Ele queria ter comunhão com você. Ele queria uma família grande. Não estava bom só os 3, Ele queria muitos igual a Jesus, porque Jesus é perfeito, Ele é maravilhoso, é prazeroso. Jesus, Ele reúne toda a perfeição existente, o que a nossa mente não pode imaginar, há em Jesus. Ele é a plenitude da perfeição. Quando nós falamos de plenitude, algo pleno já é o suficiente, já não passa, não sobra, é pleno. Jesus é a plenitude da perfeição. E foi segundo a plenitude da perfeição que eu e você fomos formados. E quando Deus nos criou, quando Deus desenhou esse propósito, que nós fôssemos igual a Jesus, Ele criou uma estrutura, um organismo vivo para nos colocar dentro dessa estrutura, para que a nossa vida fosse trabalhada, para que nós fôssemos ensinados, moldados, e nós chegássemos então a esse propósito que é ser igual a Jesus. Amém? Então, Deus não criou você para adorar no sentido de ficar cantando, levantando a mão, aleluia. Seria muito boring. Não foi para isso que Deus te criou. Não foi para isso que Deus me criou. Deus nos criou para que nós o pudéssemos adorar em espírito e em verdade, ou seja, de forma plena. Não só com a nossa música, mas com a nossa vida. Amém? E pensando nesse propósito, Deus então criou a igreja. Primeira vez que a Bíblia fala a palavra igreja é em Mateus 16.
Jesus pergunta para os discípulos, quem que o povo está dizendo que eu sou? Ah, Senhor, uns diz que o Senhor é João Batista, outro diz que o Senhor é Elias. Mas e vocês? Quem que você diz que eu sou? Pedro, então, faz a confissão mais famosa da Bíblia, Mateus 16:16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha maravilhado para Pedro e fala assim para ele, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Isso não é coisa humana. Foi o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és pedra, e sob essa pedra eu edificarei a igreja. A maior, melhor, mais perfeita, mais bela e mais profunda instituição de Deus. Igreja. Igreja. Eu estava conversando com a Débora um dia, com a pastora. Eu não consigo viver sem a igreja. Ah, mas você tem que não viver sem Jesus. Amém. Todos nós não podemos conseguir viver sem Jesus. Não devemos. Amém? Só que a Bíblia diz que Ele é a cabeça da igreja. Então, nós não podemos viver sem a igreja. Porque se a gente pegar um corpo e tirar a cabeça, meu amigo, vai feder. Não vai? Vai morrer. Então, Deus nos criou para sermos a imagem de Jesus, para sermos conforme Jesus. E para isso, Ele nos colocou dentro desse organismo vivo chamado igreja. Fala para o seu irmão, você sabe por que a igreja não é perfeita? Porque você está aqui. E você não é perfeito. Fala para ele assim, talvez se você não estivesse aqui, a igreja seria perfeita. É muito interessante. Mas criando esse organismo tão lindo, essa coisa linda que é a igreja, Deus também deu ordens de como seria feita essa edificação. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Então, o primeiro propósito, Deus nos criou para sermos iguais a Jesus. Amém? Depois, a ferramenta do propósito é o quê? A igreja. Abriu em Efésios? Efésios 4. Vamos ler a partir do 1, que é muito interessante esse texto. Todos abriram? Efésios, Novo Testamento. Capítulo 4. Estou ouvindo barulhinho de folha de Bíblia. Gosto desse barulho, muito bom. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O apóstolo Paulo me encanta. Rogo que andeis de modo digno. Ele podia falar assim, rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que vocês mandem uns doces aqui para a cadeia, porque está complicada a vida aqui. Não. Rogo que andeis de modo digno da vocação em que foste chamado. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor. Quantos dizem amém? Amém. Uma só fé. Amém? Amém. Um só batismo. Amém? Um só Deus. Amém? E Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Pula para o 11, para a gente não demorar muito. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade,
à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que conduzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é ele? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento, seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Vamos ler juntos, se você puder jogar para mim, Rod, o 13. Vamos ler na tela, para a gente ler na mesma linguagem? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Oh, aleluia! O título dessa mensagem é O Propósito Eterno de Deus. Amém? Então, o propósito de Deus é que eu e você sejamos como Jesus. Que nós possamos atingir a maturidade de Cristo. O propósito de Deus para nós não é apenas nos salvar. O propósito de Deus para nós não é apenas nos livrar do inferno. Está dizendo isso lá? Deus criou o homem para livrá-lo do inferno? Aos que de antemão preparou para livrá-los do inferno. É isso que está escrito no texto de Romanos 8? Não. Aos que de antemão preparou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, Deus criou a mim e você para ter uma família grande. Mas o padrão dessa família é Jesus. Eu sou primogênita. Há uma graça especial sobre os primogênitos. Quantos dizem amém? Eu vi que tem uma grande turma aí que concorda, né, Rodrigo Júnior? Você concorda comigo, não concorda? Amém. Quantos aqui concordam que há uma graça de Deus sobre os primogênitos? E não tem coisa melhor do que quando seu pai ou sua mãe, no meu caso, meu avô e minha avó, olhavam minhas irmãs, minha prima, e falava assim, vocês têm que ser igual a ela. Mas é tão bom quando você ouve um elogio desse, ó, seu irmão tem que ser igual a você. E foi esse o elogio que Deus deu para Jesus. Os outros serão igual a você, eles terão que ser igual a você. Porque eu quero uma família que me agrade 100%, igual você me agrada. Então, o propósito de Deus para nós é que nós possamos chegar à maturidade de Cristo, à estatura de Cristo. Nós nunca chegaremos à perfeição de Cristo, mas nós podemos chegar à maturidade, porque a Bíblia diz que nós podemos chegar. Amém? E tem uma coisa que nós gostamos, é de sermos chamados de adultos. É bom, não é? Não tem coisa que irrita mais a gente do que ser tratado como criança. Não é? Eu fecho a porta, às vezes, da igreja e saio. A hora que eu entro no carro, a pastora fala assim para mim, trancou a porta? Eu falo, sim, tranquei a porta. Aí ela conferiu algumas vezes, nunca mais ela conferiu, já me tratando como adulto. Isso é bom, não é? Isso é gostoso, não é? Essa sensação de poder ir e vir. Quem gosta dessa sensação? É muito bom. Imagina aqueles que ainda não são considerados pelo pai e mãe adulto. A hora que você vai sair, onde você vai? Ah, eu vou ali com quem? Ah, eu vou com fulano. Fazer o quê? Ah, eu vou fazer tal coisa, que hora você volta? Não, não vai não. Acabei de decidir. Mas você fez tanta pergunta para dizer não vai não? Sim, eu fiz todas as perguntas para dizer não vai não. Né? Por que não fala não vai não logo da primeira vez? Mas nenhum de nós gostamos de ser tratados como criança. Às vezes, eu chamo alguns amigos casados de lado e falo para eles assim, olha, você está tratando sua esposa como filha, como criança. Mulher nenhuma gosta disso. E vice-versa. Não é verdade? Nós temos prazer de ser tratados como adultos. Mas, vou falar uma coisa para você. A sua teologia de adulto não faz de você um adulto. O seu discurso de adulto não faz de você um adulto. O que faz de você um adulto espiritual é, por exemplo, alguém está pregando e você está ficando calado,
já é uma prova de ser adulto, né? É uma prova de maturidade espiritual. O que faz de você um adulto são as suas atitudes. Não é o seu discurso. Você pode ter um belo discurso. Você pode chegar com 5 anos de idade e olhar para o pai e falar: pai, eu sinto que, devido às circunstâncias do momento, eu já tenho condição de ter a chave de casa, inclusive uma cópia da chave do carro, porque assim, quando precisar, belo discurso, palavras bonitas, mas é adulto? Não. Nossas atitudes dizem se nós somos adultos ou não. E a Bíblia define algumas atitudes de crianças e algumas atitudes de adultos. E nós vamos começar vendo as atitudes de criança. Então, eu não sei se você veio de armadura, porque eu sinto que alguém vai dar cotovelada um no outro assim. Né? Eu vejo daqui de cima as cotoveladas. Fala assim comigo: a palavra de Deus é para mim. Amém? Primeira característica de uma criança: elas são inconstantes. São inconstantes. Vamos ver isso na palavra de Deus? Abra a sua Bíblia em Efésios, de volta, não sei se você fechou. Eu fechei. Efésios 4:14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Uma das maiores características de uma criança é a inconstância. É a falta de assiduidade, é a falta de permanecer naquilo que decidiu. Às vezes eu fico olhando ali, termina a hora com o rei, tem sempre um lanchinho ali, e eu observo as crianças. Tem uns que chegam na mesa, tem 5, 6 qualidades de coisa. Eles pegam a primeira, põe lá de volta. Vai na segunda, põe lá de volta. Na terceira. Aí, quero comer não, sai para lá. Mas a inconstância numa criança, ela é muito, muito perceptível. Uma hora ela está muito feliz, outra hora ela está muito triste. Tudo exterior é motivo para que aquela criança mude o seu humor. E isso é uma das características que nós temos na nossa vida espiritual quando nós somos crentes imaturos. Quando nós somos crentes crianças. Eu não vou parar muito nesse ponto, porque eu quero chegar em um realmente muito importante. Segunda característica, Paulo nos diz que as crianças têm 3 coisas muito peculiares. Primeiro, o falar. Paulo fala assim, em 1 Coríntios 13, se eu não me engano, versículo 11, ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino. Ou seja, tem uma particular maneira de falar. Eu sentia como menino e eu pensava como menino. Mas agora que eu sou homem, eu deixei as coisas próprias de menino. Interessante que ele fala assim: eu abandonei, eu deixei. Ou seja, mesmo você se tornando adulto, aquelas coisas de criança insistem em te acompanhar. Tem que haver em nós uma decisão de deixar essas coisas para lá, de deixar essas coisas para trás. O falar de uma criança. Vocês já pararam para prestar atenção no falar de uma criança? É um tanto de coisa sem senso. Eles, quando dispara a falar, sofre de verborréia aguda. Fala, no sentido, terminou, não falou nada. Mas nós, que somos adultos, Deus diz que nós vamos dar conta de toda palavra frívola que sai da nossa boca. A palavra de Deus diz assim: aquilo que sai da sua boca seja para edificação da pessoa do seu lado. Então, fofoca não é para edificação.
Conversar na hora da palavra não é para edificação, amém? Amém. Próxima vez eu vou falar nome. Eu já dei 2 indiretas, a pessoa está fingindo de bobo, então vou falar nome. Então, conversar na hora da palavra não é sinal de maturidade. Amém? Glória a Deus. O falar de uma criança, geralmente, não é na hora certa. Já reparou quando você está num momento assim que não pode falar nada, a criança fala? Já viu? No aniversário. Todo mundo tem que ficar calado. A festa de aniversário é surpresa. Aí a criança fala assim, ele está chegando, ele está chegando. Mas numa altura que o cochicho parece um grito. Criança fala na hora errada, fala o que não deve e, principalmente, fala o que pensa. E é criado um mito que o adulto sincero, ele fala o que ele pensa. Quem fala o que pensa é criança. Adulto pensa para falar. É diferente. Adulto pensa que aquilo que vai falar, se aquilo que vai falar edifica, se aquilo que vai falar vai ofender, se aquilo que vai falar é a hora certa para ser falado. Não é? Vou te dar um exemplo de uma coisa que não é a hora certa. Para as mulheres, pega esse exemplo aí, as mulheres casadas principalmente. A hora que o seu marido fechar a chave dentro do carro, martelar o dedo, trancar o carro no inverno, não chegue para ele e fale assim, calma, meu bem. Não fala. Porque essa frase soa, você vai falar, calma, meu bem. Mas no ouvido dele, ele vai ouvir assim, seu burro incompetente. Por isso que ele fica mais nervoso ainda, as palavras são trocadas no ar. Entendeu? Então, tem coisa que não pode ser falada. Igualmente o homem, vocês têm que aprender uma coisa muito importante. E isso depende 50% de um casamento. Nunca faça o comentário que a comida está queimada. A mulher que queima a comida, ela já está nervosa por dentro, ela está saltando, ela está morrendo. Por quê? Não é porque você vai comer uma comida queimada, é porque ela vai ter que lavar a panela. Então, ela já está nervosa. Então, não come e fala assim, você queimou, hein? Esse feijão está com gosto queimado. Come calado. Comer o feijão queimado uma vez não vai te matar. Amém? Isso depende, assim, ó. Casamento é muito importante essas duas coisas, mas nós não podemos falar na hora errada. Segunda coisa muito peculiar de uma criança, o sentir. Ela anda de acordo com o que ela sente. Ela sente uma dorzinha assim, você pensa assim, está morrendo. Vou levar para o médico. É uma coisa assim de louco. Ai, minha cabeça está doendo, não posso ir na escola, estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo. Aí você dá meia aspirina, não, já estou bom. Passou o horário da escola, fica bom na hora. Então, a criança, ela escolhe o que ela vai fazer, nós não podemos escolher o que nós vamos fazer. Paulo diz em Romanos 8:8 assim, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Aqueles que satisfazem as vontades da carne, eles não podem agradar a Deus. É impossível que essa pessoa agrade a Deus. Então, quando nós somos adultos, nós entendemos que tem sentimentos que nós precisamos passar por cima deles. Amém? A criança não passa em cima de nada. Ela chega no meio do culto, às vezes, eu passo muito por isso. Muito. Não sei por quê. Eu entro apressada para entrar na hora do culto. A criança chega para mim e fala assim, tia Cris, estou com fome. Ali no corredor. Eu falo assim, cadê a sua mamãe, meu bem? Tia Cris não pode fazer nada por você agora. Mas, tia Cris, eu estou com fome. Tipo assim, para o mundo, eu estou com fome. E a criança é assim, tem que parar o mundo porque ela está com fome. Tem que parar o mundo porque ela está com sono. Tem que parar o mundo porque ela quer comer, porque ela quer andar, porque ela quer fazer isso, porque ela quer brincar. Vocês já pararam para pensar nisso? E me preocupa bastante essas coisas. Outra coisa que Paulo fala, maneira de pensar. Tem duas coisas muito perigosas na maneira de uma criança pensar. Paulo fala assim, eu pensava como criança, mas hoje eu já desisti, eu não penso mais como criança. A criança, ela não planeja, ela tem certeza que vai dar certo. Vou te dar um exemplo muito claro. Às vezes eu entro na igreja, vem 5. Tia, tem carregador? Não. Ah!
Por que não trouxe carregador de casa? Porque a criança não pensou. E nós, como adultos que somos, às vezes nós agimos assim. Nós não planejamos as coisas, nós pensamos assim, porque eu sou servo de Deus, vai dar certo. Eu sou serva de Deus, vai de qualquer forma, Deus vai abençoar. Senhor, eu não estudei não, mas o Senhor vai pôr a mão e eu vou passar na prova. Não é assim? Senhor, eu não dei o dízimo não, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar e no final eu vou conseguir pagar todas as coisas. Esse dinheiro aqui estava reservado para eu pagar o aluguel, mas seja lá o que Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer o meu bem. Aliás, nessa hora a gente lembra tudo, né, dos versículos. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo o Senhor, então deixa eu gastar o dinheiro aqui no mall, Deus proverá, Ele é Jeová Jireh. Né? Criança não planeja. Outra coisa, criança não pensa em consequência. Romanos 2,6 diz que nós vamos dar conta ao Senhor de todas as nossas obras. Mas a criança ela não consegue pensar na consequência daquilo que ela está fazendo. Ela enfia os 2 dedos na tomada, ela pendura em abajur, porque não sabe o que vai acontecer. E muitas vezes nós, adultos, brincamos com coisas sérias, pensando que não vai acontecer nada. You know what? Às vezes já está acontecendo. Tem muitos de nós andando assim, sem perceber. Deus puxando a orelha da gente. E a gente assim, não dá nada não. Vou fazer isso só mais um pouquinho. Outra característica de criança, ciúmes e contendas. Voltando para a hora com o rei, porque é o momento que eu mais convivo com as crianças. É impressionante. Mãe, o fulano me bateu. Tia, o fulano puxou meu cabelo. Mãe, o fulano olhou para mim e falou assim. Tudo eles vêm reclamar. Porque no meio de criança há ciúme e há contenda. Se no nosso meio há ciúme e há contenda, nós não somos tão adultos quanto pensamos ser. No reino de Deus tem espaço para todos. Cada um de nós temos uma importantíssima função no corpo de Cristo. Algumas aparecem mais que as outras, nem por isso são menos honrosas. Pelo contrário. Nós nunca vimos o coração de ninguém, nós vimos os olhos, a boca, o nariz. Mas o coração está lá bombando sangue. Então, nem sempre aquilo que aparece tem a função mais importante. Amém, queridos? E terceiro, não vou falar isso, vou falar depois. Passando para as pessoas maduras. A palavra de Deus também dá características de pessoas maduras. Fala para o seu irmão, você já analisou se tem criancice na sua vida? Primeira característica de adulto, são constantes. É justamente o inverso. Não todas são o inverso, não. Primeira característica, são constantes. Por que são constantes? Porque não andam por vista. Adulto não anda por vista. Você sabe que ainda que hoje não tenha um centavo, sexta-feira você vai receber. Amém? Você sabe que se você não comeu agora, na hora do almoço, eventualmente você vai jantar. E você não vai morrer porque não almoçou. Então, o adulto ele não anda por vista. Ele anda por aquilo que ele já sabe. Ele anda por experiência. Quantos aqui já ficaram um dia sem almoçar? Muitos. Vocês estão vivos. Não fazem parte dos 203 bilhões que morreram. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Gente, vocês já pararam para pensar? 203 bilhões de pessoas já passaram na Terra, né? Já pararam para pensar se o espiritismo fosse verdadeiro? E todas essas pessoas pudessem se comunicar? Gente, seria uma confusão louca na cabeça da gente, né?
Ainda bem que Deus calou os mortos. Pelo amor de Deus, a gente não tem tempo para ouvir os vivos, imagina os mortos. Graças, Senhor. Obrigado pela sabedoria do Senhor. Mas amém. Então, o adulto não anda por vista, por vista, ele anda por fé, ele anda por experiência. Amém? O adulto, ele não precisa ver eletricidade, ele sabe que se ele enfiar os 2 dedos na tomada, ele vai tomar choque. Né? Ainda que ele não tenha visto a eletricidade. Segunda coisa, porque sabem, conhecem o chamado. Por isso que são constantes. Eles sabem que aquele que chamou vai levá-los a bom termo. Amém? Porque conhecem a Deus, é a terceira coisa. E esse texto eu quero ler com todos. 2 Coríntios 4. Por que adulto é constante? Para mim é um dos homens mais tremendos da Bíblia. Depois de Jesus, é o apóstolo Paulo. E Paulo dá uma cacetada na gente aqui. Segundo aos Coríntios 4. Abriram? Paulo fala assim, a partir do 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não abatidos, porém não, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós opere a vida. Amém? Por que as pessoas adultas são constantes? Porque não andam por vista, porque já entenderam o chamado e porque conhecem a Deus. Então, Paulo fala assim, pode cair o mundo ao meu redor, eu sei para onde eu vou olhar para Jesus. Queridos, isso não quer dizer que nós não temos momentos que nós sentimos tristeza. Paulo fala aqui, olha, eu fiquei perplexo, porém não desanimado, eu assustei. A perseguição foi tanta que teve um momento que eu fiz assim, mas eu não desanimei, porque eu sei quem me chamou. Em mim está operando a vida, mas naqueles para os quais eu fui chamado, opera a vida. Em mim está operando a morte, mas neles opera a vida. Porque eu já entendi o meu chamado. Eu sei que vai ter momentos difíceis, mas eu conheço o Senhor. Jó tem um momento que ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive, vocês podem falar o que vocês quiserem. 3 pessoas chatas falando mais que eu ali no ouvido de Jó. Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Até a mulher dele, né, a única que poderia Deus ter levado, logo não levou. Mas está lá, e Jó fala assim, gente, não interessa, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará. Há momentos que nós ficamos desanimados, sim, mas o mesmo que te chamou no momento que você estava animado, é o mesmo que te chamou hoje. O chamado não mudou, o propósito não mudou. Nós temos que entender que nós somos adultos. Eu já dei para vocês o exemplo do Walter, porque ele tem 3 meninos e tem mais um vendo por aí. Né? Tem 3? Não, tem 3, porque o outro já foi concebido, ele não nasceu ainda, mas ele está lá, é a menina, né? E não sei se vai ter mais vindo por aí. We never know, né? Não. O desejo dele aqui não, mas todas as coisas estão na mão do Senhor, né? Você vai então, amém. Cada um faz aquilo que tem fé, né? É para fazer. Mas então, eu já dei o exemplo do Walter várias vezes, eu vou dar o exemplo do Walter agora, eu quero que vocês levem para o mundo espiritual. Imagina o seguinte, você imagina que ele nunca levanta sem vontade de trabalhar? Ou ele levanta assim, maravilha! Hoje eu vou colocar, quantas folhas você coloca por dia, Walter? Não, hoje eu vou colocar 80 folhas de drywall. Ai, que felicidade! São todas leves, eu chego lá, eu fico perfumado.
um ambiente assim, cai purpurina sobre mim, eu fico brilhante. Será que é assim que ele amanhece? Não. Muitas vezes ele deve amanhecer falando assim, ó Deus, me leva nesse dia, porque eu não consigo. Me dá força para trabalhar esse dia. Mas aí, na hora que ele pensa assim, eu vou dormir mais um pouquinho. Ele lembra que tem 2 vivos, né, 2 nascidos, e um na barriga para nascer, e a mãe tem que comer pelos 2. Então, dá um ânimo nele, por causa do quê? Da razão. Nós temos que entender que nós fomos chamados, nós temos que lutar contra o desânimo, queridos. Nós precisamos lutar contra o desânimo. O desânimo é enviado pelo diabo, e a pessoa desanimada, ela vai baixando, ela vai baixando. Você olha para a pessoa, você pensa que ela é o corcunda de Notre Dame, ela está assim. O que foi? Estou tão desanimado. Sério. Eu vou falar uma verdade para você, nada me desanima, nem comer feijoada às 7 da manhã, nada. Sério mesmo. A pastora Marcelane sabe que é verdade. É o café da manhã. Tem desânimo para nada, suba a serra, desça a serra. Mas tem momentos na vida da gente que nós pensamos realmente em olhar para trás e falar, Senhor, não dá. Mas então a nossa razão, ela tem que se sobressair às nossas emoções. Nisso nós provamos que somos adultos. Amém? Então nós não andamos por vista. Nós já entendemos o chamado e nós conhecemos o Senhor. Nós sabemos que aquela situação é momentânea. Amém? Outra coisa que o adulto tem, outra característica, é entendimento para receber alimento sólido. Tem estômago espiritual para receber alimento sólido. Você pode dar para ele uma feijoada que não vai fazer mal. Uma feijoada espiritual. Agora eu vou falar um negócio para você. Eu já ouvi de pessoas aqui assim, eu não gosto das palavras da igreja, é tão mamão com açúcar. Querido, o dia que você e eu estivermos vivendo o mamão com açúcar, Deus vai nos dar estrogonofe, feijoada, bife acebolado, bife a cavalo. Amém? Mas nós temos que viver o mamão com açúcar. Nós olhamos e falamos, eu queria mais, eu queria aprender mais. Mas eu tenho sede, eu gosto de pregações sobre o Apocalipse. Eu gosto também, quantos gostam? É bom, não é? Mas nós temos que gostar de Mateus 5, 6 e 7, que é o que forma o nosso caráter. Amém? Porque se você tiver Mateus 5, 6 e 7 implantado dentro de você, quando chegar o momento do Apocalipse, você não vai ficar aqui para ver o que o anticristo vai fazer. Você vai subir. Amém? Mas se você pular Mateus 5, 6 e 7, eu te digo uma coisa, você vai ver o Apocalipse a olho nu. Misericórdia. Nós temos que falar mesmo, Senhor, me livra disso. Mas nós precisamos abrir o nosso entendimento como adultos. Paulo fala assim para os coríntios, eu não pude conversar com vocês como converso com adulto. Não pude. Eu só pude dar leite. No meio de vocês há discórdia, no meio de vocês há ciúme, no meio de vocês há diz que me disse, no meio de vocês há impureza sexual, isso tudo é coisa de criança. Então eu não pude conversar com vocês como adulto. Eu tive que fazer uma mamadeira e vim aqui colocar na boca de vocês. É o que Paulo fala, em outras palavras, aos Coríntios, em 1 Coríntios 2, 6. Eu queria falar de coisas espirituais. Eu queria falar de sabedoria espiritual, de coisas inefáveis. Eu queria falar de coisas que nem olhos viram, nem corações sentiram, nem bocas falaram, mas eu não pude, porque eu estava conversando com criança. Então, nós precisamos entender que certas coisas só vão acontecer na nossa vida quando nós crescermos. Amém? E, por último, para encerrar, o adulto, ele tem... Vamos ler esse texto, Hebreus 5, 14. Hebreus 5, 14. Todos abriram? Está quente aqui dentro, hein? Hebreus 5, 14 diz assim:
Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você já aprendeu a discernir o bem. Agora você tem que discernir o mal. Então a Bíblia está dizendo aqui, aqueles que têm as faculdades experimentadas, ou seja, exercitadas. Mas é interessante que a Bíblia diz assim, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Se você perguntar para uma criança se ela quer um jiló ou um chocolate, o que ela vai responder? Chocolate. Se for goiano, eu tenho lá minhas dúvidas. Talvez ele fale assim, eu quero os dois. Mas ele vai falar que ele quer o chocolate, porque o bom ele aprende rápido. Você dá um doce para uma criança, a Josi tem daycare. É ou não é, Jojo? Você dá um doce para uma criança na hora do almoço, o que ela quer? O doce, ela sabe que é mais gostoso. É ou não é? Outro dia eu vi um bebezinho com uma lata de Nutella. Mas não estava comendo, não, só estava brincando. Mas a criança sabe, nós sabemos discernir o bom. Assim, com a rapidez. Incrível. Deus estava presente no culto. Quando eu falo presente, presença manifesta de Deus. Parou a conversa aí atrás. Deus estava presente no culto. Que maravilha. Que coisa gostosa. Teve batismo no Espírito Santo. Louvor foi uma maravilha. O povo caiu de boca no pó. Eu dancei na presença de Deus. Eu me ajoelhei. Nós sabemos discernir o bom, não é? Mas nós precisamos discernir o mal. Porque a criança, ela define muito bem o gostoso, o aprazível, mas ela não define o mal. E umas crianças, quando vê o veneno de rato, tão bonitinho, coloridinho, não sabe a diferença entre veneno de rato e balinha. Vocês já viram falar? Come o veneno de rato. O que vai acontecer com essa criança? Óbvio, vai morrer. Nós precisamos discernir o bem, mas também o mal. Semana passada eu fui num lugar e eu fiquei muito chocada. Eu não vou falar em que lugar, porque era uma festa infantil, só isso que eu vou falar. E no meio das crianças eram todos meninos, menino homem, como dizem em Minas Gerais, menino homem do sexo masculino. E no meio desses meninos, tinham 2 meninos. Um deles, o cabelo vinha aqui na cintura. E o outro, eu cheguei a falar assim, gente, os meninos vão machucar aquela menina ali, troglodita, vão passar por cima dela. A outra virou para mim e falou assim, cala a boca, que é uma menina. Eu falei, é um menino. Eu falei, desculpa, foi mal. Deixa eu falar uma coisa para você, pai, mãe. A sua criança ainda não sabe discernir o que é de homem e o que é de mulher. Você que tem que discernir por ela. A sua criança ainda não tem a formação necessária. Você tem. Eu não estou falando do menino grande. Olha o Léo, olha que bonito o cabelo do Léo. Olha que caixinho, bonitinho. Dá um oi aí, Léo, para todo mundo te ver. O menino é homem, ele sabe que ele é homem. Amém? Guilherme, olha lá, coisa bonita. Um dia ainda vai jogar no Vasco esse menino. Mas quando a criança ainda, queridos, principalmente nesse país, não tem as coisas definidas dentro de si, é o pai e a mãe que colocam o padrão. Você coloca uma mini saia na menininha hoje, quando ela tiver 15 anos, você vai falar para ela, filha, sua saia está curta. Se ela for inteligente, ela vai olhar para você e falar, really? Mas você me vestiu assim a vida inteira? Agora está muito curto?
A Bíblia diz que homem tem que se vestir como homem e mulher tem que se vestir como mulher. A Bíblia não diz que é saia, calça, como falaram que a Bíblia diz. Não diz. Mas há vestimentas que são femininas e há vestimentas que são masculinas. Nós precisamos discernir entre o bem e o mal. Tem coisas que nós estamos fazendo, nós, igreja, que nós estamos ignorando que faz mal. Que é mal. Mas a Bíblia diz que aquele que é maduro, ele tem as faculdades mentais exercitadas, não só para definir o que é bom, mas também para definir o que é mal. E hoje nós agimos como crianças em algumas áreas, mas está na moda. Eu vou falar uma coisa para você, queridos. Moda para nós é Jesus Cristo. Ele é o padrão. Os sacerdotes usavam uma roupa. E nessa roupa tinha escrito assim, santidade ao Senhor. Quando eu e você nos vestirmos, nós temos que olhar no espelho e contemplarmos escrito em nós, santidade ao Senhor. Se não tiver escrito, não veste, não usa, é mal. A Bíblia diz que a sensualidade afasta o Espírito de Deus. A sensualidade, o vinho e o mosto, elas cegam o entendimento. Então, nós precisamos voltar a ser pessoas que discernem entre bem e mal. Ah, isso aqui é muito bom, esse pastor é muito bom, isso aqui é maravilhoso. Mas nós precisamos pegar um carimbo e colocar no mal. Isso aqui não presta. Isso aqui não presta para mim. Isso aqui é padrão do mundo, não é meu. É mal. É para lá. Isso aqui é lixo. Isso aqui não foi criado para Jerusalém, foi criado para a Babilônia. Não serve para mim. Eu vou para o céu. As suas roupas hoje poderiam entrar no céu? Você acha que no céu todo mundo vai ter bata? Tampada até aqui. A Bíblia diz que nós vamos usar vestes brancas. Mas hoje, vestes finas, que são os atos de justiça dos santos. Hoje, as suas roupas, você entraria no céu, de frente para o Santo dos Santos, para aquele que tem os olhos como chama de fogo? Você poderia chegar diante dele livremente. Senhor, eu me vesti para o Senhor. Eu me vesti para vir te ver. Pode? Responde para mim, não. Você vai me chocar. Responde para o Senhor, responde para você mesmo. Você sabe por quê que eu estou te fazendo uma pergunta tão estranha assim? Ah, mas eu não vou para o céu. Well, we never know. Né? Nós não sabemos. Nós não sabemos a hora que Deus resolve chamar a nossa atenção. Né? Na hora que Deus fala assim, opa, você, agora. Psst. Né? A gente não sabe quando é que vai tirar um dente e morrer na cadeira do dentista. Queridos, olha, eu sei que parece engraçado, mas eu estava comentando com a pastora de uma notícia estúpida. Do menino de 16 anos que caiu no bueiro com a chuva de sexta-feira. Quem ouviu isso? Em Nashua. Olha que morte estúpida. Bom, eu não passaria no bueiro, então, pelo menos, tem uma vantagem. Pois é, não dá para ver. Mas eu estou falando para vocês, não é nada engraçado, é um adolescente de 16 anos que perdeu a vida. Mas é uma forma estúpida, nós não sabemos o que será a nossa vida daqui 5 minutos. Será que esse menino um dia passou pela cabeça dele que ele cairia num bueiro num dia de chuva e morreria? Claro que não, óbvio que não, só se ele for psicopata. Não passa na cabeça de ninguém um negócio desse. Mas tem que passar na nossa, que amanhã pode ser o dia que nós vamos nos encontrar com Ele.
E se for amanhã, ou se for daqui 15 minutos, como que você vai se apresentar diante dele? Um crianção, babão, ou uma pessoa madura, que expressou Cristo, que se pareceu com Cristo, que honrou o nome do Senhor, que honrou o nome que o Pai te deu. Deus não te chamou para ser criança. Deus te chamou para a maturidade de Cristo. Deus não te chamou para esquentar o banco da igreja. Deus te chamou para a maturidade de Cristo. Deus não te chamou para fazer bolo para a hora do rei. Deus não te chamou para tocar guitarra aqui, para tocar bateria, para tocar violão, whatever. Deus te chamou especificamente para ser parecido com Cristo. A sua função pode ser fazer bolo, tocar guitarra, violão, whatever. Mas Deus te chamou para a maturidade de Cristo. E eu vou falar um negócio para você, as coisas vão apertar para nós, porque nesse altar tem sido feita muita oração para que essa igreja chegue à maturidade de Cristo. Então, às vezes, Deus vai apertar. Se você for parafuso ruim, você vai espanar. Mas se você for bom, você vai, como diz o mineiro de novo, vingar. Vai vingar mesmo. Falar, aquele bichinho ali é duro na queda, viu? Deus amassou aquele barro ali, jogou ele para um lado, para o outro, mas ele cresceu. Olha lá. Olha os frutos que ele está dando. Eu gostaria muito, muito agora de fazer um apelo para crescimento. E falar para você assim, vem aqui na frente que eu quero orar para você deixar de ser criança e crescer espiritualmente. Não tem. Não funciona. Eu gostaria muito que a pastora, o bispo Neto, colocasse a mão na nossa cabeça aqui e falasse assim, você vai crescer em nome de Jesus. Eu gostaria muito de poder dizer, de falar, fazer essa concessão com você nessa noite. Mas o que eu quero te avisar nessa noite é que crescer dói, vai doer. Mas você vai crescer. Amém? Maturidade dói. Já teve aquela dor na perna e a mãe virar para nós e falar assim, é dor de crescimento. Que coisa horrível. Eu falava, não quero crescer. No entanto, nós crescemos, nós estamos aqui. Eu gostaria muito de falar para você assim, nós vamos fazer um arco da vitória. O neto vai segurar de um lado, a pastora do outro. Quem vai passar no arco vai crescer espiritualmente. Vai entrar a criança e sair maduro. Não tem como. Só há uma maneira de crescimento. Leitura da palavra, comunhão com Deus. Leitura da palavra, comunhão com Deus. Leitura da palavra, comunhão com Deus. Essa é a receita de crescimento. Não tem oração de profeta, não tem música, não tem 3 pulinhos, São Longuinho. É oração, comunhão com Deus, leitura da palavra. Comunhão com Deus, leitura da palavra. Amém? Fala para o seu irmão, comunhão com Deus, leitura da palavra. Pode ir, não sei o que vocês vão cantar. Se lance no altar espiritual nessa noite. Fique de pé. Se ferido por dentro estás e o pecado é pesado demais, Jesus te chama. Se ao fim de si mesmo chegou e sua fonte de água secou, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus. Queridos, o convite para que você cresça
não é da pastora, não é dessa igreja, é do Senhor. O Senhor tem um propósito para nós, que nós sejamos igual a Jesus. Que cada um de nós possa manifestar a maturidade de Cristo. Chegar à estatura perfeita de crescimento. Não de perfeição, porque nós nunca conseguiremos ser perfeitos como Jesus. Mas perfeição na Bíblia é telios, que quer dizer maturidade. Se você não tem sido tratado como um adulto, desculpa, é porque você não é um. Criança, nós temos que falar várias vezes, várias vezes. Se você tem ouvido dos seus líderes, se você tem ouvido da pastora, se você tem ouvido do Espírito Santo, a mesma coisa, várias e várias vezes, eu, infelizmente, venho contar para você, você é criança. Criança, nós temos que repetir as mesmas ordens todos os dias e torcer para que um dia eles aprendam. Adulto, basta falar uma vez. A palavra de Deus diz assim que em Filipenses 3, a partir do 13, que os adultos eles têm que andar de acordo com o que eles já alcançaram. Se você já ouviu as verdades da palavra, ande de acordo com elas. Isso é maturidade. Queria que nesse momento você pedisse perdão para o Senhor pela sua insistência em ser infantil, em ser inconstante, em ser palha levada pelo vento, a sua insistência em desobedecer, a sua insistência em falar, em pensar como criança, em sentir como criança, a sua insistência com ciúmes, com picuinhas, coisas de criança. Ah, fulano não me cumprimentou, ciclano não falou comigo. Ah, aquela irmã deu um papel mais importante dentro da reunião de oração para outra. Ah, no ministério infantil, fulano não gosta do que eu faço melhor, mas ninguém nota. Criancice, infantilidade, picuinha. Longe do padrão de Cristo. Longe do padrão de Cristo. Ah, a pastora já falou para eu não me envolver com namoro impuro. Ela já me falou para eu não ir em certos lugares. Ela já me falou para eu não ouvir certas músicas. Mas eu ouço si mesmo. Infantilidade, criancice. Com certeza haverá disciplina da parte do Senhor. Conversa com o Senhor agora. Fala: Senhor, eu venho ao teu altar e te peço, Espírito Santo, me leva à maturidade, me leva à estatura de Cristo. Eu quero ser varão perfeito. Eu não quero apanhar na frente dos outros. Eu não quero ser mais envergonhado. Eu não quero mais levar cascudo do meu pai na frente dos outros. Eu quero ser tratado como um adulto. Mas para isso, Espírito Santo, faz de mim um adulto. Me leva à maturidade. Oh Deus, nos leva à maturidade. Nos leva à constância, Senhor. Que nós possamos deixar de ser meninos influenciáveis por um e por outro, mas sermos influenciados somente pela Tua Palavra, pela verdade da Tua Palavra. Que nós possamos deixar de oba-oba, deixar, Senhor, de coisinhas, e levar a sério aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. E o que o Senhor estabeleceu para nós é sermos igual a Jesus. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor sonhou comigo que o propósito do Senhor para a minha vida se cumpra. Que eu venha a ter a estatura de Cristo. Que eu venha a ser varão perfeito. Que eu venha a ser constante. Que eu venha a entender o chamado. Que eu venha a não andar por vista, somente por fé. Que eu venha a te conhecer dia após dia. Que eu aprenda a perdoar. Que eu desenvolva o caráter de Cristo em mim. E que finalmente eu seja chamado de filho segundo o coração do Pai.